Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar do ataque do Santa Cruz. Como seria o ataque do Santa Cruz e os números dos últimos anos dos centroavantes disponíveis. Vamos falar do Eduardo Tanque, Pedro Henrique, Thiago Galhardo e também do Ariel, esse último anunciado na última semana, nosso camisa 9, e acredito eu que Ariel deva ter um espaço como titular. É um jogador acima da divisão, um jogador que já jogou campeonatos internacionais, como Libertadores, Sul-Americana, etc. Também tem passagens em clube de Série A aqui no Brasil e também em grandes clubes da América Central e também da América do Sul, como o Peñarol e o Tijuana do México, né? Então, vamos falar sobre a questão aqui de como vai se portar, mas você do outro lado ajuda a gente aí, galera. Ajuda a gente aí, se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando. Ajuda muito a gente a continuar esse trabalho. E vamos falar dos números dos jogadores aqui disponíveis. Sei que muita gente vai me criticar, mas eu preciso trazer todos esses dados, essas informações, para a gente estar debatendo com vocês cada ponto em relação a esses jogadores. Vamos lá. Primeiro, vamos iniciar aqui por Eduardo Tanque, né? Então, muito criticado o Eduardo Tanque, tem passagens aí por alguns clubes do Brasil. O último clube dele foi o Paraná, antes do Santa Cruz, onde disputou, aqui acho que acredito, 8 partidas pelo Paranaense, marcou um gol com a média de 6,63. O outro clube aqui, ele tem o Catarinense disputado aqui, tem 7 partidas e esse aqui é o Camboriú, se eu não me engano, e 6,51. Então, a média aí do Eduardo Tanque é uma média em 2023, 6,51, em 2025 até agora, 6,68. Então, é um atacante que não vem agradando a torcida, não caiu nas graças da torcida, e muita gente não queria nem contar com o Eduardo Tanque aí. Vou falar do outro nome aqui, Pedro Henrique. Pedro Henrique é importante falar, é um atleta polivalente, está jogando com muita vontade, né? Está entrando com muita vontade nas partidas. Infelizmente, disputou muito campeonato baixo, né? Segunda divisão estadual, Série D por muito tempo. Então, não tem tantos dados aqui no SofaScore do Pedro Henrique. Porém, tem um dado interessante aqui. Em 2023, disputou a Copa do Brasil pelo Sergipe, onde teve a nota aqui de 7, a média 7 aqui na partida da Copa do Brasil. E o detalhe também, né? O Pedro Henrique chamou a atenção jogando contra o time do Itamar no ano passado, né? Então, o Itamar gostou do atleta no ano passado e solicitou a contratação ele neste ano para o Santa Cruz. Lembrando que o Pedro Henrique também tem uma particularidade, né? Até pouco tempo ele era meio campista e agora ele vem para ser centroavante aqui do Santa Cruz. A altura ajuda, é um centroavante de muita mobilidade e eu acredito que é um jogador que pode ajudar muita gente nessa reta final. Inclusive, até jogando lado a lado ali do Galhardo, jogando até no lado de Giovani, quem sabe, jogando de uma ponta, é um atleta que pode ajudar bastante a gente nessa reta final. Estou gostando muito da evolução do Pedro Henrique e ele vem pedindo passagem. Vamos lá falar sobre Thiago Galhardo, que é também não tem muito o que falar do Thiago Galhardo, né? Diferente dos outros, dos demais, ele tem muitas partidas disputadas nas divisões superiores daqui do Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Espanhol, né? Jogou a primeira divisão pelo Celta de Vigo e aqui no Brasil dispensa apresentações. É uma carinha carimbada na Série A, na primeira divisão, onde tem diversas partidas e tem notas muito interessantes, né? 3.301 minutos jogados e 6,88 de média, uma média altíssima para o Thiago Galhardo, que jogando no Fortaleza ali em 2023, um time meio de tabela, e conseguiu manter uma nota altíssima, né? Para a gente finalizar esse primeiro bloco, né, de análise, a gente vai falar do Ariel na Reupan. Então, vou colocar aqui para vocês na tela o Ariel aqui. É um atleta de 1,90 m, é um atleta muito alto, canhoto, e estava jogando a última temporada pelo time, o PSBS da Indonésia, né? Então, lá com o SofaScore, ele tem 766 minutos jogados e uma média de 6,78. Uma média interessante para um time de meio de tabela, né? No ano anterior, ele estava no Jorge Wilstermann da Bolívia, onde ele tem 1.111 minutos jogados e uma média de 7,21. Passagens por diversos clubes, como eu falei para vocês, né? Inclusive ali o Peñarol, e ele tem uma média bem interessante aqui, o Ariel, centroavante muito alto, né? 1,90 m era uma característica que a gente estava precisando bastante, né? Se vocês perceberem aqui o resultado do time dele,
time dele sofreu muito, né, no campeonato da Indonésia. Mas, enfim, era esse ponto que eu queria mostrar a vocês. Eu fiquei devendo, acredito eu, que eu fiquei devendo o SofaScore do Thiago Galhardo para vocês. Eu acho que não apareceu em tela. Deixa eu dar uma olhada aqui e colocar na tela para vocês também o SofaScore do Thiago Galhardo aqui, para a gente mudar a chave aqui e conseguir debater. Como eu falei a vocês, o Thiago Galhardo tem uma média de 6,88 com 3 mil minutos jogados pelo Fortaleza aqui. Então, é um atleta que tem muita minutagem nas divisões superiores e a gente consegue ter muita média dele em relação a isso, né? Série D não tem SofaScore, infelizmente. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre Thiago Galhardo, Ariel e Pedro Henrique, principalmente. O Tanque a gente não precisa falar porque realmente é um atleta que está bem abaixo desses três que eu estou comentando com vocês. Eu acredito que existe uma possibilidade do Galhardo jogar junto com o Ariel. Sei bem que a questão física dos dois não proporciona muita garantia dos dois jogarem juntos, isso é claro. O Thiago Galhardo é um atleta de 36 anos, o Ariel é um atleta de 37, que vai fazer 38, e também é um atleta muito alto e forte, então isso também traz essa lentidão. Então são características que podem prejudicar a questão de mobilidade. Eu vejo o Galhardo um pouco mais móvel, e é normal isso, porque o Galhardo é um atleta que também jogou como meio atacante, né? Já o Ariel sempre foi centroavante, então o Ariel é o cara de área mesmo, é o cara para dar dentro da área, brigando mesmo com os zagueiros, enquanto o Thiago Galhardo é um cara que vai sair da área, vai criar, vai aparecer. Porém, aquela questão de recomposição que nós falamos, o Thiago Galhardo, acho que ele não tem essa vitalidade mais para acompanhar, enquanto eu vejo a possibilidade de entender outras características, que são os pontas recuarem, ajudando essa recomposição, né? Formando as duas linhas de 4 ali e deixando o Galhardo um pouco mais sem obrigação de tá marcando, né? Só fechando linha. Então, isso é bem tranquilo, né? Então, a gente vai ter que entender como o Marcelo Cabo ele vai tentar armar esse time, porque é muito perigoso você jogar com Galhardo e Ariel numa situação de momento que a gente precisa ter essa questão do perde pressiona, de tentar também ter uma transição de mais velocidade. O Galhardo ele vai conseguir proporcionar velocidade na bola, ele vai conseguir dar um toque para dar celeridade ao jogo, mas ele não tem a vitalidade para acompanhar a aceleração. Então, ele consegue dar uma enfiada de bola para o Thiaguinho, para o Giovani, mas ele ter essa aceleração e acompanhar já é outros 500, né? O Ariel também entra nesse mesmo caminho, né? O Ariel é um centroavante, como eu falei, alto, 1,90 m de muita força. Então, ele não vai ter essa vitalidade de correr, de acompanhar. Mas o jogo dele é jogo de bola aérea. Mas eu ainda defendo a tese de ter o Thiago Galhardo como um recuado ali, um camisa 10 mesmo, e o Ariel como 9. Eu acho que isso para a gente proporciona muito variações também, né? Porque a gente pode ter o Thiago Galhardo como 10 e o William Júnior como suplente. Então pode ter essa variação. E ter o Pedro Henrique também como possibilidade. E se o Ariel alcançar, avança o Galhardo para 9 e coloca o William Júnior no meio. Então, eu tendo o Galhardo e o Ariel ali, eu consigo escolher, dependendo do jogo, como eu posso mexer. Se eu tiro o Galhardo, coloco um 10. Se eu tiro o Ariel, coloco o Galhardo para 9 e coloco um 10 no lugar do Ariel, eu coloco o Pedro Henrique para você ter mais mobilidade no meio. Então, tem diversas articulações que podem ser feitas mediante a essas características que a gente vai começar a suprir no elenco com o passar do tempo. Bom, tem um ponto também que a gente precisa tomar muito cuidado, que é a questão de vitalidade. Obviamente que todo mundo queria o Galhardo jogando muito bem, queria o Ariel jogando muito bem, mas são atletas de uma certa idade. Como eu disse, né, são atletas de uma certa idade. E isso pode prejudicar um pouco a questão do desempenho dos atletas e questão de longevidade no jogo. Né? São 90 minutos que tem que manter o nível. E acredito que Ariel está 2 meses parado, mas vinha treinando, né? Aquele treino normal que o jogador se mantém se condicionando, mas é diferente do campo. Né? Então, acredito eu que há uma possibilidade de o Ariel jogar junto com o Galhardo, mas também há uma grande possibilidade, e essa eu acredito que todo mundo vai ir por ela, de o Ariel ser o suplente e ser utilizado no jogo. Eu acho que esse ponto aí, esse segundo ponto, é o ponto mais seguro que a gente consegue falar
e garantir, né, a questão do Ariel ali ser suplente no jogo. Mas são dúvidas que a gente vai tirar ao longo da semana, e você, do outro lado, a gente espera que você também comente aqui o que você acha, se o Ariel pode jogar com o Galhardo no meio, se o Ariel realmente tem que entrar durante o jogo, se vocês concordam em deixar o William Júnior como suplente. Opine aqui nos comentários que eu quero ver a ideia do torcedor. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Valeu!